Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. É sempre um prazer ouvi-lo e aqui nesta comissão. É um regresso ao Parlamento e, portanto, é alguém por quem tenho estima pessoal e, portanto, aqui um cumprimento. Começar por dizer o seguinte. O Dr. Miguel Frasquilho disse agora, em relação à solução que soubemos nas últimas horas, que essa solução não é uma solução estrutural. E, na verdade, há uma solução estrutural que tem que acontecer nos próximos 1 mês, 2 meses, no limite. E, portanto, nós estamos a falar aqui de uma espécie de um paliativo que permite socorrer os vencimentos de 2.400 trabalhadores, 2.400 famílias, mas o que se exige e o que se vai exigir, como é evidente, é uma solução de compromisso para o futuro que permita assegurar a continuidade da empresa e aquilo que é a continuidade da atividade daqueles mesmos trabalhadores. Há pouco, na audição que tivemos com o Dr. Alfredo Casimiro, eu questionei o papel e foi confirmado que o Sr. Ministro das Infraestruturas tinha, no dia 22 de janeiro de 2020, tinha assegurado aos acionistas da Ground Force que iria tratar do dossiê de financiamento de 30 milhões de euros com aval do Estado. E eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se a TAP, através do Sr. Presidente do Conselho de Administração, se fez representar nessas mesmas conversas, se acompanhou, se confirma aquilo que o Dr. Alfredo Casimiro aqui disse, ou se, eventualmente, até a administradora financeira da própria Ground Force, que é indicada pela TAP, se participou e comunicou aquilo que decorreu nessas mesmas conversas. E, portanto, esta é uma situação, como é evidente, que é um processo complicado, como eu dizia há pouco, e que exige respostas e que deve ser tratado com alguma serenidade. Ao contrário daquilo que é o estilo e que tem sido o apanágio daquilo que é a intervenção do Ministro Pedro Nuno Santos, numa lógica sempre de colocar os assuntos em praça pública, numa lógica de confronto, numa lógica de tentar tratar mal a contraparte, e isso prejudica aquilo que é o encontro de vontades que pode existir para uma solução construtiva e, portanto, deixar também aqui essa mesma nota. Depois perguntar-lhe o seguinte, a TAP está anunciado um novo CEO, um alemão, gostaria de saber se este dossiê, o dossiê da Ground Force, também já está a ser acompanhado por ele, ou seja, se ele tem participado, qual é a opinião que tem sobre este mesmo dossiê, que eu penso que isso é relevante, e estou certo que haverá comunicação já, uma vez que está a estudar seguramente os dossiês da TAP e daquilo que são as suas participadas e, portanto, este não é um dossiê menor. E depois gostava daqui também colocar a seguinte questão, que tem a ver com o seguinte, que é, há um plano de reestruturação que o Parlamento soube há umas semanas, que vinha praticamente todo rasurado, que o Governo nos fez chegar, mas nós não sabemos desse plano de reestruturação, e por isso é que eu coloco aqui essa mesma questão, que foi apresentada da Agencop, o que é que estava previsto no âmbito da Ground Force, ou seja, naquele plano de reestruturação, o que é que está previsto, o que é que foi apresentado, e isso também penso que é relevante para este mesmo debate. Devo aqui registar aquilo também que foi uma posição construtiva do acionista TAP, na medida em que houve um conjunto de pagamento de faturas, de adiantamentos de serviços que não foram prestados, e isso contribuiu também para gerar alguma tesouraria na empresa e, portanto, temos, como é evidente, que saudar essa mesma preocupação, porque isso permitiu também que a empresa pudesse honrar os seus compromissos, mas também não convém não ignorar que, até na sequência daquilo que foi a intervenção há pouco e da audição que aqui tivemos, que houve um período, tal como aconteceu também na TAP, houve um período em que a tesouraria que existia na empresa permitiu aguentar muitos meses. E, portanto, mais do que o acordo presente, era importante perceber aqui qual é que é o acordo futuro, se a TAP SGPS acompanhou estas reuniões precisamente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, como é que está ou não a acompanhar o processo, aquele que será o novo CEO da TAP, e por último, a última questão, estava a ser sucinto, a última questão em relação ao plano de reestruturação que foi apresentado pela Agencop,
o que é que estava previsto para a Ground Force. Portanto, são questões muito concretas que pedia uma resposta e agradecendo desde já, mais uma vez, a disponibilidade do Dr. Miguel Frasquilho para estas audições parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também um gosto, é sempre um gosto regressar, ainda desta feita virtualmente, ao Parlamento, uma casa que conheço bem, e é um gosto também estar consigo, cumprimento em particular. O Sr. Deputado colocou aqui algumas questões e eu queria dar, dentro do possível, as respostas que me parecem mais adequadas. Pergunta-me logo de entrada se a TAP esteve presente nas reuniões que ocorreram entre o Governo e a administração da SPDH. E a minha resposta é não estive nunca presente em nenhuma dessas reuniões. Foram reuniões que foram pedidas, ao que sei, pelo Presidente do Conselho de Administração da Ground Force, que me antecedeu nestas audições e, portanto, não estive de facto presente. Aqui, deixe-me também dizer-lhe que nós, ao tomarmos as decisões que tomamos enquanto Conselho de Administração da TAP SGPS SA e aqui na qualidade quer de acionista, quer também no que toca à TAP SA enquanto cliente da Ground Force, tivemos sempre como prioridade a questão dos trabalhadores, a questão dos salários e também a questão dos próprios deveres que os administradores da Ground Force, onde estão dois que são indicados pela própria TAP, enquanto acionista minoritário, tinham, e nomeadamente no que toca ao pagamento de contribuições e impostos. E, portanto, tudo isso motivou, fomos sempre muito sensíveis a isso e motivou que durante muitos meses tivéssemos feito esse apoio financeiro. Esse apoio financeiro sem a prestação de quaisquer garantias. Portanto, queria deixar isso aqui muito claro, até um determinado ponto que já referi e não tenho problema nenhum em desenvolver este assunto numa futura intervenção. Depois deixe-me dizer, Sr. Deputado, percebo bem as questões que me coloca, mas deixe-me dizer que a TAP tem órgãos sociais que estão em plenas funções, tem um Conselho de Administração, tem uma Comissão Executiva, tem uma Assembleia Geral, tem um Conselho Fiscal, quer na holding, quer nas suas participadas, e são esses órgãos sociais que estão a lidar com todos os assuntos que dizem respeito à TAP e, naturalmente, também com este assunto de uma das nossas participadas, embora minoritária. Quanto ao plano, deixe-me dizer que sim, naturalmente que está previsto que no plano que continuaremos a ter serviços de handling, que continuam a ser prestados à TAP. Estamos ligados à Ground Force, isso é evidente, é do conhecimento de todos, e, portanto, é natural que continuemos a estar ligados à Ground Force. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer, o nosso plano é um plano muito duro, é um plano muito exigente, que torna que todo o grupo TAP tenha que ser mais eficiente, tenha que ser mais produtivo e os custos em todas as áreas terão que, de facto, baixar. E, portanto, é também muito natural que, no que toca aos serviços que são prestados em termos de handling, isso também esteja contemplado no plano e seja uma vertente que não é despicienda. Obviamente, como de resto, é transversal a todo o grupo TAP. E penso que terei abordado todas as questões, Sr. Deputado. Muito obrigado.